Nesse, que é o primeiro vídeo de conteúdo da Ativa Investimentos, eu vou mostrar para você por qual motivo que investir no Tesouro Direto pode ser a melhor oportunidade da década. E se você não tem esse ativo no seu portfólio, vou te explicar por qual motivo esteja falhando ali a sua composição de carteira. Nós temos, explicando um pouquinho, o que a gente tem de ativos no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é composto por títulos pós-fixados, títulos pré-fixados e títulos híbridos, que tem um componente pós-fixado, que é a inflação, mais um pré-fixado, que é uma taxa de juro pré-acordada no momento que você adquire aquele título. Nos títulos pós-fixados, a gente basicamente compra a taxa de juro que acontecer daqui mais para frente. No título pré-fixado, você compra um título com uma taxa de juro pré-acordada do início ao fim desse título, título para 3, 4, 5 anos, e aí se você mantém esse título no seu portfólio do início até o vencimento, você tem ali a remuneração daquela taxa que foi pré-acordada no começo da operação. E nos títulos híbridos a gente tem a valorização da inflação mais aquela taxa de juro pré-acordada no início do título para ali o vencimento. O grande ponto ali, a grande questão que a gente tem no Tesouro é exatamente a liquidez, é a possibilidade de você, no meio do caminho, você comprou aquele ativo no momento de mercado oportuno, e no meio do caminho você pode ali fazer o que a gente chama de marcação a mercado, Você pode realizar aquele título num contexto de mercado melhor do que você tinha antes. Então é exatamente nesse aspecto que a gente acredita que a oportunidade está. Então, vindo aqui na minha tela, a gente exatamente encontra aqui no primeiro ponto, Tesouro Selic. Então a gente tem o Tesouro Selic 2028, ele vai pagar a taxa Selic vigente mais 0,04 na compra desse título daqui até 2028, o 2031 Selic mais 0,10, os pré-fixados, 2028 está pagando hoje uma taxa de 13,23, o 2032 13,73 e vence lá em 2032, e aí cada título com a sua característica. Nós temos aqui o Tesouro IPCA 2029, IPCA mais 7,71, o 2040 e o 2050, cada um com a sua taxa correspondente. Quando a gente acessa o Tesouro Direto para pensando em marcação a mercado, basicamente eu vou comprar o título no momento que o juro está elevado e vou querer vender esse título com um juro mais baixo. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui no gráfico. Esse aqui é o Tesouro IPCA 2035. O Tesouro IPCA 2035, ele já não é mais negociado no Tesouro Direto. Nós temos outros vencimentos, que é o 2040, o 2050, mas o 2035 a gente consegue olhar um histórico desde 2010 para ver o que aconteceu com o título. Então, olhando aqui, e a gente olha muito o que está acontecendo agora e faz uma analogia, uma comparação com o que a gente viu no período passado. Então, hoje, o 2035 aqui está sendo negociado aqui aproximadamente a 7,49. A gente chegou em picos aqui de quase IPCA mais 8%, IPCA mais 7,96. O período que a gente mais compara aqui é com 2015, ali, no período ali do impeachment da Dilma. Esse título chegou a bater ali IPCA mais 7,79, IPCA mais 7,77. O que aconteceu depois de 2015, a gente viu ali uma taxa de juro, uma taxa reduzindo, Então, quando você tem ali um estresse de mercado, você vê o aumento desse juro, desse título ao longo do tempo. Quando esse estresse de mercado, e é por esse motivo que é no momento de estresse que a gente faz as melhores aquisições, as melhores compras, e quando aquele estresse de mercado ele é resolvido, a taxa de juro de longo prazo ela costuma a cair. Então, quando você tem aqui, olha, em 2016, o juro teve seu ápice, em 7,86, ele começa a cair, e vai começar a pagar ali IPCA mais 5,96, IPCA mais 5,27. É exatamente esse momento de queda que a gente pensa em começar a vender esse título. Por quê? Vou colocar aqui, a gente está na visão taxa. Quando a gente coloca a visão preço para esse mesmo período, olha, em 2015, 2016, quando a taxa cai, o preço sobe. Então é exatamente o que acontece aqui. Olha, em 2015 para 2016, a taxa começou a cair, o preço do papel começou a subir. E com isso, o efeito de marcação ao mercado, que a gente fala, ele começa ali a surtir um fator bem positivo no portfólio do investidor. A gente tem um exercício aqui, fazendo uma aquisição desse título, do IPCA 2035, em 2015. Então, quem comprou esse título, e a gente fez uma aquisição com IPCA mais 7. Raramente o investidor ele vai acertar o ponto ótimo de compra e o ponto ótimo de venda. Então, a gente sempre leva em conta exatamente esse fator. Então, a gente colocou IPCA mais 7. Chegou a bater quase IPCA mais 8, mas a gente fez uma compra bem ali
modesta IPCA mais 7. Então, em 2015, a gente colocou ali, olha, em agosto de 2015, essa compra de IPCA mais 7. Num primeiro momento, como a gente colocou que não acertou o time ótimo de compra do mercado, em laranja a gente vê o CDI, o crescimento do CDI. Essa marcação ao mercado, ela fica negativa nesse primeiro momento, porque você compra IPCA mais 7, o título foi crescendo IPCA mais 7,10, 7,20, 7,80, o IPCA mais 7,80, quase IPCA mais 8, e aí essa marcação chega a ficar até uma perda aqui, olha, de 7, né, 4, 7% da carteira, enquanto o CDI está subindo 6%. Mas no momento que o estresse de mercado ele se resolve e os preços começam ali a se acomodarem, você tem ali o efeito de aumento, né, do rendimento desse título. Então, quem comprou em 2015 esse PCA mais 7, que não foi ainda no momento ótimo, em 2019, outubro de 2019, o rendimento desse portfólio só com o Tesouro IPCA 2035 deu 181%, enquanto o CDI estava dando 47%. Ou seja, você tem ali, né, um ganho infinitamente maior do que o CDI por conta dessa compra desse ativo. E aí nesse momento que a gente fala, poxa, será que é o momento da gente fazer uma realização ao mercado? Marcar a mercado esse título? Então é a venda exatamente desse título, dado que o título tem liquidez, né, para você fazer essa venda a qualquer momento. O Tesouro Direto, ele recompra, ele dá a possibilidade de recomprar com spreads claros, né? Spread basicamente quando você vai numa casa de câmbio e compra dólares. O dólar você comprou a R$6. No exato momento que você fez a compra a R$6, se você quer vender o dólar para a casa de câmbio, ela vai te pagar 5,90. O Tesouro Direto ele faz exatamente isso, ele cria um spread de saída para você não ficar recomprando, vendendo e comprando no mesmo dia. Em 2019, você, poxa, ali tem um rendimento ali de 181%, enquanto o CDI rende ali 47%, aí você repensa, poxa, será que faz sentido a gente vender, fazer uma realização desse ativo, buscar uma outra oportunidade? É por esse motivo que o Tesouro IPCA, nesse momento, a nosso ver, é um título com bastante conforto de crédito, é um título bastante seguro para se ter no portfólio e carregar isso para médio e longo prazo, uma carteira mais previdenciária, uma carteira mais pensando ali em aposentadoria. Esse tesouro aí é um tesouro bem interessante para ter no portfólio. Quanto? E aí isso é muito importante. A medida, né, de risco ela é extremamente fundamental, porque esse tesouro ele vai gerar volatilidade. Então, por mais que agora esteja muito próximo de IPCA mais 7, o ano que vem, 2026, a gente tem um período aí de eleição. A gente sabe que a eleição, né, gera bastante volatilidade no mercado. Então você tem que ter no portfólio a quantia que lhe cabe ao risco. A quantidade que você vai ter no portfólio, você consegue ter um conforto quanto à volatilidade. Dado que esse gráfico que a gente mostra aqui, né, no começo aqui, a gente começa perdendo em relação ao CDI. Então não é uma posição imediatista que a gente pode ter no portfólio. E aí o ponto por qual motivo que o seu assessor não te recomenda o Tesouro Direto? O Tesouro Direto, quando o assessor de uma corretora ele acessa esse título para o cliente, ele tem 0 de comissão. Então, o assessor de investimento ele é comissionado pela venda de um produto. Então, dado que esse produto paga 0 comissão para ele muito provavelmente vai alocar para um cliente com esse mesmo discurso de marcação ao mercado no futuro, uma debênture, um CRI, um CRA, né, um crédito privado que paga uma comissão ali de 4%, 5% na cabeça de quando ele faz essa aquisição. O ponto quando você vai fazer a venda de uma debênture, um CRI, um CRA, diferente do Tesouro, que você tem já um spread pré-estabelecido de 0,12, a venda de uma debênture, um CRI, um CRA, você fica à mercê de condições de mercado, de liquidez no momento, do quanto a corretora vai morder em relação ao rendimento que você tem. O efeito de marcação ao mercado ele até acontece, mas com uma dimensão menor, porque a corretora pode, né, morder toda aquela marcação ao mercado que você teve no seu portfólio. A gente explicou aqui, né, o que é o Tesouro, quais são os títulos e as oportunidades do momento. A gente está à disposição caso você queira conversar para falar ali sobre consultoria. Nós, né, aqui na Ativa Investimentos a gente faz uma consultoria personalizada, né, seguindo o objetivo do cliente, o perfil de risco do cliente, e a gente está à disposição para ajudá-lo no melhor momento para a condução do seu portfólio. Grande abraço, até mais.